Vamos orar, irmãos. Vamos preparar o nosso coração para o culto dessa noite. Esqueça agora tudo que está aí na sua mente, no seu coração. Volte sua alma, sua mente e coração para o Senhor, convidando Ele para estar aqui conosco nessa noite. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, Te cultuar, Te louvar e Te agradecer por estarmos juntos mais uma vez. Senhor, nós queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar presente aqui conosco. E a Tua palavra diz que Ele está, porque onde 2 ou mais estão reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Então, Senhor, que Tu possas ter toda a liberdade de passear no nosso meio, de falar ao nosso coração. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor use o coral, os irmãos do louvor, preparando o nosso coração, que cada vida aqui, Pai, possa esquecer as preocupações, as lutas e voltar o coração neste momento para Te adorar. Senhor, use o Teu servo com unção e poder, que ele seja a Tua boca para falar conosco essa noite. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de termos o véu do templo rasgado e por Jesus Cristo podermos entrar na Tua presença. Nós Te louvamos e agradecemos no nome santo, poderoso, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia lá. Abra sua Bíblia naquele capítulo que fala sobre a importância da fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas para alcançar a graça de Deus, eu e você precisamos de fé, certeza de que Deus existe, certeza de que Deus é bom, certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, certeza absoluta no coração de que vale a pena entregar a vida a Cristo, vale a pena se tornar um discípulo dele, servir e segui-lo todos os dias da vida. É essa fé que agrada a Deus. Deus não quer de você, sabe, sacrifício, não quer de você dinheiros, ofertas sacrificiais. Ele quer de você o seu coração. Ele quer que você de todo o coração creia nele, confie nele. Pare de confiar em parente rico, pare de confiar em pai e mãe, pare de confiar em amigo, pare de confiar em seu dinheiro, em suas forças, e confie no Senhor. Deus quer ver você falando: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, diz o autor do hino que a gente costuma cantar aqui. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, versículo 32. Semana passada nós vimos sobre Jefté. Aqui nós vamos ver mais uma vez o nome dele sendo mencionado, e vamos continuar lendo o versículo 35 em diante. Mas vamos começar, Hebreus 11, 32 até o fim. O autor sagrado fala: que mais direi? Para encorajar vocês em continuar firmes no Senhor Jesus Cristo. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos pela fé. Alguns foram torturados. Aqui ele muda o discurso. Ele fala: alguns pela fé em Jesus Cristo e por causa da fé em Jesus Cristo foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior daquelas mulheres que tiveram seus filhos de volta da morte. Porque aquela ressurreição que aconteceu, aquele filho ficou velho, um dia ficou doente, precisou morrer de novo. Eles queriam, esses que foram torturados e recusaram a ser libertados, eles queriam alcançar uma ressurreição superior, aquela quando você ganha de Cristo um novo corpo, um corpo
santificado, um corpo glorificado, que não morre nunca mais. É isso que o texto está dizendo. Outros enfrentaram zombaria por causa do nome de Jesus, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. A sociedade achava que eles eram um bando de doidos. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, fugindo por causa da perseguição da fé, a fé deles. Todos estes, no entanto, não esqueça disso, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido em termos aqui na terra, mas Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hoje nós vamos ver a fé que agrada a Deus, os mártires. A fé que agrada a Deus, os mártires. Nós vamos ver hoje o outro lado da fé. Prepare-se, a mensagem de hoje, você não vai ouvir essa mensagem na televisão por nenhum desses pregadores neopentecostais. Você não vai ouvir essa mensagem em nenhum encontro de igreja que está preocupada em crescer, em agradar o público, para o público lotar as igrejas, para eles terem igreja com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Esse é o tipo de mensagem que você só escuta numa igreja que leva a Bíblia a sério. Prepare-se, vamos lá? Vamos lá? Deus fez isso por mim, meu irmãozinho. É um irmão que está numa boa, encontrando um irmão que está passando por uma aflição. Deus fez isso por mim, meu irmão. Não fica triste não, não chora não. Tenha esperança. Deus fez isso por mim, Ele vai fazer por você também. Já ouviu alguém falando assim, querendo encorajar o outro irmão? Você está num problema, eu já tive aí, Deus me libertou, Ele vai libertar você também. Essa é uma afirmativa perigosa, sabia? Tem que tomar cuidado ao falar assim. Ou então, tem um irmão adoentado, enfermo, e você chega a falar: olha, eu já tive essa doença e Deus me curou, e Ele curará você também. Simplesmente faça o seguinte: faz isso e aquilo outro, tal, e Deus vai te curar. Já viu alguém falar isso para o outro? A intenção é das melhores. Mas esse tipo de conforto e colocação é de crente que não lê Bíblia, é de crente que tem uma ideia romântica da vida cristã, e na boa intenção quer ajudar o outro, mas acaba passando para o outro uma esperança falsa. Qual o problema com essa colocação? Deus me curou, eu tenho certeza que Ele vai curar você também. Qual o problema com isso? O problema com isso é que esse tipo de colocação passa a impressão de que Deus sempre trabalha do mesmo jeito na vida dos seus filhos. Ele curou a mim, vai curar você também. Pronto. É um jeito inocente, é um jeito ignorante de interpretar a vida cristã. Um jeito baseado na experiência e não na Bíblia, não nas Sagradas Escrituras. Até mesmo os médicos alertam que é um perigo esse negócio de você achar que porque você tem uma dor aqui, tomou um remédio e curou aquela dor, o outro tem uma dor também aqui, você fala: não, toma esse remédio aqui, ó, é faixa preta, eu comprei, custa caro, rapaz, mas sobrou, já me curou, está aqui, ó, toma, vai ficar bom. É um perigo fazer isso. Receita que serve para você, provavelmente não vai servir para o outro, você pode matar essa outra pessoa. Os princípios divinos sempre são os mesmos para os filhos de Deus, para todos. Mas os planos e propósitos e estratégias de Deus nem sempre são os mesmos para todos. Um exemplo, Atos 8, 9, 10, 11, 12. Você vê ali a figura do apóstolo Pedro, Tiago. Os dois são servos de Deus, amam a Deus. Vem uma perseguição sobre a igreja. Os dois são presos. A igreja ora pela libertação dos dois. Tiago é morto ao fio da espada. Pedro é liberto de forma maravilhosa, sobrenatural. Como que você explica isso? Pronto, cai por terra todo esse papo ignorante
esse papo errado. Oh, Deus me libertou da prisão, Ele vai libertar você também. Fala isso para Tiago. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35, o autor sagrado, depois de ter descrito várias experiências que nos são agradáveis, depois dele descrever sobre pessoas que puseram exércitos para correr, pessoas que fecharam a boca dos leões e tudo mais, ele começa a falar sobre o outro lado da vida cristã. Ele começa a falar sobre o outro lado da vida cristã. Ele começa aqui uma nova lista, uma lista de pessoas que são vencedores, triunfaram na fé, mas que aos nossos olhos parecem mais perdedores. Aos nossos olhos, que costumam ver que o herói sempre no fim escapa e vence e fica feliz para sempre, aqui na terra, aquelas pessoas que Hebreus, a lista aqui, parecem perdedores aos nossos olhos. Eles foram mortos ao fio da espada, eles foram cerrados ao meio, eles ficaram correndo de um canto para o outro, como se fossem fugitivos, sem eira, sem beira. Será que Deus falhou com eles, meus irmãos? Será que Deus falhou com esses mártires? Será que eles falharam com Deus? Não. Os primeiros da lista de Hebreus 11, eles glorificaram a Deus através de livramento, através de libertação miraculosa. Estes que morreram por causa do nome de Cristo, eles também glorificaram a Deus através de fidelidade na provação, perseverança em tempos de adversidade e até morte. Por isso, quando nós buscamos o socorro do Senhor, nós temos que dar espaço para o Senhor, na sua criatividade, soberania, trabalhar em nossas vidas do jeito que Ele sabe que é o melhor. Nós clamamos, nós pedimos pela cura, pela libertação da cadeia, mas enfim, nós falamos como Maria falou: Senhor Deus, eu sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que o Senhor decretou, o que o Senhor já ordenou para mim, eu sei que é o melhor para a minha vida, para a glória do seu nome através da minha vida. Então, que assim se faça. Devemos aprender, depois de ter orado por aquilo que nós queremos, que nós achamos que é o melhor, nós devemos ter a sabedoria do Senhor Jesus, de orar como Ele: Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Vamos lá, a vida de fé. Como que é a vida pela fé? Como que é a vida pela fé? É uma vida maravilhosa, mas deixa eu te alertar, igreja, a vida pela fé é uma vida custosa. A vida pela fé em Jesus Cristo é uma vida, geralmente é uma vida custosa. A vida pela fé, geralmente, é uma vida custosa, não é fácil. Prepare-se. Com certeza, as pessoas mencionadas no início desse capítulo, eles tiveram aos nossos olhos sucesso. Eles conquistaram reinos, praticaram justiça, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada. Mas a verdade é que até mesmo estes, se você prestar atenção, até mesmo estes, escaparam da morte e tudo mais, eles pagaram um alto preço por sua fé em Jesus Cristo. Para pensar. Abel, por exemplo. Abel está naquela lista de homens que triunfaram e venceram, mas ele foi um mártir. O irmão dele o matou porque foi perseguido e foi morto por causa da sua fé. Caim matou Abel. O que mais? Abraão, a gente vê, puxa, é um homem que Deus enriqueceu e abençoou tanto. Mas Abraão, ele teve que deixar a sua família, a sua terra. Ele teve que se mudar para um lugar distante. Imagina você que foi criado aqui em Tupã, de repente Deus te manda para o Japão. Alguns de vocês já foram para lá. Moisés ele teve que deixar os tesouros e prazeres do Egito. Davi foi perseguido por Saul por muitos anos. Mas agora, vamos lá, o capítulo ele muda. E o capítulo fala de gente que por causa de Jesus Cristo sofreu e sofreu bastante. Gente que não teve um fim assim, bonito, aqui na terra. O capítulo começa a falar de gente que foi, por causa da sua fé em Jesus Cristo, foi torturado. Gente que foi zombado, passou por açoites. Pessoas que por causa da sua fé foram acorrentados e colocados na prisão. Eu ia colocar um filme para vocês, muito bem feito, sobre os cristãos do passado.
sendo perseguidos e torturados. Daí eu achei que alguns de vocês iam ficar muito chocados com esse filme que eu ia colocar aqui. Eu preferi não colocar. Cristãos sendo cerrados ao meio, apedrejados, postos à prova, mortos ao fio da espada, afligidos e maltratados. A pergunta é: será que Deus poderia livrar esses homens, essas mulheres, se Ele quisesse? A resposta é sim, sim, sim. Se Deus quisesse, Ele poderia intervir e libertar essas pessoas dessa perseguição de forma miraculosa. Ele poderia fazer isso, mas o caso é que Ele não fez. Será que Deus foi injusto com eles? A resposta é não, não, não. Ele é Deus, Ele pode fazer com a minha vida e com a sua o que Ele quiser. Jó entendia isso muito bem. O Senhor Deus dá, o Senhor Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus, você não é Deus. Por isso que lá em Romanos 9, 20 fala assim: acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Por que você está fazendo isso com a minha vida? A gente tem esse direito? Não tem esse direito. Nós não somos Deus, Ele é Deus. O problema comigo, o problema com você, é que a gente acha que a gente é meio assim no nível de Deus. Ele é pai, entendeu? Ele dorme no quarto lá com a mãe, eu durmo nesse quarto, nós estamos na mesma casa. Ele é meio que igual. E hoje em dia, filhos tratam os pais de igual para igual. E às vezes até pior do que deveria tratar. Hoje há muita liberdade entre pai e filhos, mas tem que lembrar que Deus é Deus. A figura dele como pai não pode ser, você não pode permitir que essa ideia que Deus passa, eu sou pai, que ele seja igual ao seu pai. Ele é muito mais elevado que você. Pode acaso, aquilo que é formado, dizer para Deus: não gostei desse negócio de morrer e ser perseguido por causa do Evangelho. Não gosto, eu acho que o Senhor não foi justo comigo. Nós não temos esse direito. A questão é a seguinte, às vezes nós temos condições de entender os propósitos e planos de Deus. E às vezes nós não temos condições de entender os planos e propósitos, estratégias de Deus. Eu e você estamos presos a duas coisas. Nós estamos presos à linha do tempo e presos à questão do espaço. Estamos presos dentro do tempo e do espaço. Nós temos uma visão limitada. Eu tenho 50 anos de vida, eu consigo ver 50 anos para trás, no máximo, nem isso. Eu consigo ver até hoje, eu não consigo ver amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Meu campo de visão é muito limitado. Por isso que em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo fala assim: profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, impossíveis de ser entendidos os teus propósitos. Não adianta a gente querer entender Deus e os seus caminhos na minha vida, na sua vida. A gente tem que baixar a bola e adorá-lo, e orando e vendo o que Ele vai fazendo. E às vezes a gente começa a entender melhor isso ou aquilo, mas às vezes a gente por um bom tempo não entende nada. Deus é eu não sei quem foi que fez isso. Levou um pintor no começo do culto, e o pintor começou a pintar um quadro e o pastor pregando. Eu estava nesse culto, era o Josiel Botelho, da palavra do Jovens da Verdade. A hora que ele começa a fazer o quadro, gente, dá a impressão que ele está fazendo uns borrões. Não tem graça nenhuma aquele quadro. Parece que é uma coisa feia. Parece um desenho amador. Mas o Jaziel, ele tem experiência nisso. Fazer evangelismo com quadro. E o culto vai acontecendo. Daqui a pouco aquele quadro vai ganhando assim uma perspectiva, vai ganhando uma ideia, vai ganhando uma imagem. E a coisa no final fica lindo. E normalmente naqueles cultos, depois ele acaba doando aquele quadro para alguém ou coisa assim. A pessoa leva para casa. Mas o bom pintor, quando ele começa, dá a impressão que ele está desperdiçando o seu tempo, ele está confuso, que ele está perdido. Deus é um ótimo pintor. Quando ele começa a dar as pinceladas na história da minha vida, da sua vida, às vezes você não entende, mas você tem que confiar. Ele é o mestre dos mestres, ele sabe o que está fazendo. Profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quando que eu deveria crer em Deus, pastor? Quando que eu deveria crer em Deus? Às vezes, o pastor falou que às vezes dá para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes não dá para entender. Quando que eu deveria crer? Sempre. Quando dá para entender e quando não dá para entender. Quando o que Deus está fazendo faz sentido e quando o que Deus está fazendo não faz sentido. Você tem que continuar crendo. A fé que agrada a Deus é uma fé
é uma fé que leva você a confiar no Senhor, apesar das circunstâncias ou das consequências. Se você entende ou não entende, continua firme no Senhor. Fala bem, seja bem honesto, fala, eu não entendo o que Deus está fazendo, mas eu continuo confiando nele. É assim que é a fé que agrada a Deus. Fale como Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu já citei esse texto aqui na igreja, vale a pena repetir nesse momento da mensagem. Esses 3 jovens fiéis a Deus, que foram tirados à força de Israel e levados para a Babilônia. Nabucodonosor viu que eles são inteligentes. Nabucodonosor quer usá-los para o seu próprio proveito, no seu reino. E Nabucodonosor começa a doutriná-los, fazer lavagem cerebral, mas não consegue, porque eles têm uma fé firme em Deus. E eles não aceitam adorar o Deus falso de Nabucodonosor. Na hora que todo mundo se prostra diante daquele altar, diante daquele ídolo, eles ficam em pé, porque eles temem somente a Deus e adoram somente o Deus verdadeiro. E daí vem a ordem do rei de lançá-los na fornalha, se eles não baixarem a bola, se eles não adorarem o Deus de Nabucodonosor, eles vão para uma fornalha. E olha a resposta que eles dão. Eles falam, está aí no quadro, rei, ele falou, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, se não for esse o propósito dele na nossa vida, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Sim, a vida pela fé é uma vida custosa, não é uma vida fácil. A vida pela fé é uma vida custosa. Jesus disse para mim, para você, para os seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Nós já somos salvos, já confessamos nossos pecados. Por que Jesus não nos leva para o céu? Fala, porque durante um tempo eu quero que aqui na terra vocês sejam minhas testemunhas. E Jesus falou, se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Se o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês. O mundo, Jesus falou, ama aqueles que são seus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, na hora, seus colegas de trabalho, seus colegas de comércio, de escola, os seus parentes notam que alguma coisa mudou em você. E eles começam a ficar chateados com essa sua nova fé. Eles começam a te excluir, eles começam a te gelar, eles começam a zombar de você, ver se você volta atrás e desiste desse negócio de Jesus. Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas, o mundo ama o que é seu, o mundo odeia aqueles que não são seus, o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Deixa eu dizer uma coisa para você, se todo mundo da sociedade aqui de Tupã acha você um cara normal e legalzinho, e acha você muito bacana, que você adora a Deus, e você é firme com Deus, você é um cara de oração, você lê a Bíblia, você vai na igreja com consistência, com compromisso, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira se você pode, você está lá. Se o mundo, a sociedade do Tupã acha bonitinho isso em você, porque você não mexe com a mulher dos outros, não mexe com o marido dos outros, você não conta piada suja. Se o mundo, sabe, a sociedade está achando você muito legalzinho, e você é bem popular aí fora, tem alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Acho que você não está amando a Deus como você deveria, com a paixão que você deveria. E a sociedade não gosta. Não gosta. Tem certos lugares aqui em Tupã que eu vou, que o pessoal me recebe com respeito, me recebe bem, mas tem lugar que eu vou que o pessoal me olha com bronca, com raiva, com ódio. Tem algumas pessoas aqui no centro que me cumprimentam, são legais, mas tem alguns que eu vejo que olham para mim com aquele pastor. Acho que eles veem na TV algumas coisas e eles têm bronca de mim. Tem uma loja específica que mexe com coisas que lidam mais para jovens e tudo mais. De vez em quando eu tenho que passar naquela loja, às vezes tenho que comprar alguma coisa lá. Eu percebo que naquela loja a moçada me gela, a moçada tem bronca de mim. Porque eles devem saber o meu posicionamento acerca de várias coisas que eles curtem e que são anti-Deus. Você começa a falar a verdade, aqueles que amam a mentira, eles começam a ter bronca de você. Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas. O mundo ama o que é seu, vocês não são mais do mundo, vocês são meus agora. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês.
Jesus está dizendo o seguinte: o testemunho de uma vida de retidão e santidade numa sociedade que jaz no maligno vai potencializar, vai incomodar e vai potencializar perseguição. Vocês podem esperar, perseguição virá. Dentro de casa, na escola, no trabalho, na rua, aonde você estiver, você começar a viver do jeito de Cristo para a glória de Deus, as pessoas vão começar a ter bronca de você. Você vai ter alguns prejuízos por causa disso. Os historiadores dizem que a igreja primitiva, ela sobreviveu e ela se apoiava num tripé, que é o seguinte: koinonia, diaconia e martiria. Koinonia, diaconia e martiria. Esse era o tripé que sustentou a igreja primitiva nos tempos após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Koinonia, diaconia e martiria. Koinonia é comunhão. Eles se encorajavam estando juntos, louvando a Deus juntos, adorando a Deus juntos, amando-se uns aos outros. Koinonia. Diaconia, serviço. Eles serviam uns aos outros, serviam até mesmo os incrédulos. E também martiria, que era testemunho. Essa palavra testemunho, quando Jesus fala, vós sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha é a ideia de comparecer diante de uma autoridade que está te querendo colocar você na cadeia por causa de Jesus, e você falar, não, eu realmente creio em Cristo, Ele é o meu Salvador, se quiser me matar por causa disso, fica à vontade. E você testificar para mim, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra testemunha no tempo de Jesus era significado de martírio. Hoje, testemunha é, Deus é maravilhoso, tem um plano para a sua vida, eu estou tendo uma experiência tão gostosa com Cristo, você precisa conhecer a Cristo também. A gente acha que dar testemunho é isso. No tempo de Jesus, dar testemunho é correr risco de vida, é arriscar o pescoço. Paulo foi açoitado 3 vezes pelos judeus. 3 vezes Paulo, em lugares públicos, recebeu 39 chibatadas. Imagina tirar a tua camisa, deixar você só de cueca, amarrar você num poste, e um soldado, uma pessoa forte, um adulto, pegar um chicote e te dar 1 e 2, você ama Jesus? Safado. 3 e 4, 5, 20 e 30 e 35 e 36, suas costas estão todas sangrando. 39 chibatadas por causa do nome de Jesus. Paulo, naquele tempo queria ver se ia ter tantos pastores como temos no nosso Brasil hoje. Tanta gente querendo ser pastor. Isaías, conforme a tradição, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, milhares de cristãos, você sabe disso, você visita a Europa, vai a Roma, vê lá aquele prédio enorme, como é que chama lá? O Coliseu. Puxa na internet o que se fazia no Coliseu, o que as autoridades romanas faziam no Coliseu com os cristãos. Eu tinha um filme sobre isso, eu falei que evitei de passar para vocês não passarem mal aqui, não sentirem mal aqui. Durante os primeiros 300 anos, Roma, não só no Coliseu, mas em vários lugares, pegava os cristãos, perseguia, envergonhava, torturava, atiravam eles para os leões, vocês sabem disso. Matavam eles no fio da espada, depois queimavam os vivos, faziam todo esse tipo de coisa. E eu quero dizer para você o seguinte, é aí que vem a parte mais importante da mensagem agora. Eu quero dizer para você que ainda hoje, nesse mundo de hoje, moderno, pós-moderno, em metade dos países do nosso mundo, é perigoso você conhecer a Cristo e professar sua fé em Cristo. Ainda hoje, se você falar abertamente da sua fé em metade dos países que existem nesse mundo, você está frito. Segundo o sociólogo e pesquisador chamado David Barrett, só na primeira década do ano 2000, desse século atual, 2000 a 2010, só nos primeiros 10 anos do ano 2000, 160 mil cristãos foram martirizados. E do ano 2010 a 2014, mais de 150 mil foram martirizados por causa do nome de Cristo. Isso dá a seguinte estatística: no mundo hoje é morto por minuto, a cada 5 minutos mata-se um cristão por causa do nome de Cristo.
A cada 5 minutos mata-se um cristão por causa do nome de Cristo. A pergunta é, por que a mídia não fala sobre isso? E a resposta é que uma missionária da Missão Portas Abertas, outro site, se você quiser aprofundar-se no assunto que eu estou falando aqui hoje à noite, procura no Google, Missão Portas Abertas, entra no site deles. É uma missão de várias pessoas, pastores e missionários de várias denominações que se dedicam a ajudar crentes que moram em países onde o cristão é perseguido. E a missionária chamada Elizabeth Banoff, ela falou o seguinte: por que a mídia não fala que a cada 5 minutos um cristão é morto ao redor do mundo? Por que a mídia não fala isso? Ela responde, ela fala, não é interessante para a mídia divulgar o martírio dos cristãos. Isso aí vai aumentar a fé dos cristãos que já existem. Isso vai fomentar a fé deles. E a mídia não tem interesse em nos ver ficando mais firmes na nossa fé e buscando mais pureza no Senhor, desligando nossa televisão e nosso rádio e para nossa internet para poder ter comunhão com Deus na sua palavra. Essa mesma missionária, ela fala assim, ela já visitou vários países, Cuba, Iraque, Paquistão e muitos outros países. Ela fala, os cristãos nesses países não possuem muitas vezes nem sequer uma Bíblia e vivem a sua fé sob a pressão de grupos radicais islâmicos. Estes nossos irmãos vivem uma fé autêntica, porque ser cristão em países hostis ao cristianismo significa viver sobre o constante risco de morte ou tortura. Uma pessoa muçulmana que se converte ao cristianismo, por exemplo, morre se não voltar atrás, mas mesmo assim, eles não negam sua fé em Jesus Cristo. 3 exemplos para vocês. Eu tinha uma série de exemplos para a mensagem não ficar muito extensa. 3 exemplos. China. Hoje, na China, pastor Cai Zhouhua, pastor Cai Zhouhua, está preso com sua esposa Xiao Yonfei, no campo de trabalhos forçados na cidade de Tianjin. O que eles estão fazendo? Estão sofrendo restrições alimentares e trabalho físico forçado, pesado. Pastor Cai, ele lidera uma rede de igrejas domésticas e foi condenado a 3 anos de prisão, acusado de imprimir e distribuir Bíblias ilegalmente lá na China. Quase 2.000 cristãos chineses se encontram encarcerados, naquele país que hoje é considerado a 4ª economia mundial. Um país importante, um país que está se modernizando, odeia os cristãos. Na Nigéria, em 2004, a cristã Vashira Danduque e seus filhos assistiram à morte do próprio marido e pai no pátio da igreja de Cristo, em chacina comandada por fundamentalistas muçulmanos disfarçados de soldados. Na Coreia do Norte, cerca de 60.000 cristãos estão confinados em campos de trabalhos forçados, sendo obrigados a trabalhar de cabeça baixa para não poder olhar para o céu e adorar a Deus. Também são pisoteados até a morte quando surpreendidos cantando hinos e sofrem torturas por não negarem a Cristo. E eu tinha mais relatos de Cuba, Colômbia, Paquistão, Indonésia e vários outros países onde você professar a Cristo é perigo, é perigoso. Nós estamos mal acostumados, igreja. Aqui em Tupã, eu e você, nós estamos mal acostumados com liberdade religiosa. É popular ser cristão, é bonito ser cristão. Música gospel está se espalhando, show gospel lota os estádios. Hoje é bonito, é popular ser cristão aqui no Brasil. Mas as coisas podem mudar. As coisas podem mudar. A questão é se mudar. Se hoje começar uma perseguição violenta contra o cristianismo aqui em Tupã, se a gente se reunir aqui, se tornar perigoso, e a gente corre o risco de ser preso, ser torturado, você viria a esse culto? A sua fé vale a pena correr esse risco de ser torturado por ela? Ou sua fé é tão fajuta, é tão fraca, que você ia ficar em casa e falar, imagina eu ir na igreja, que isso? O negócio está perigoso. 1 Pedro 4,12, o apóstolo Pedro escreve para uma igreja perseguida, ele fala, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Amados, não se surpreendam se de repente no Brasil começar uma perseguição religiosa aqui, como acontece em Cuba e em outros países. Não se surpreenda. Fica firme. E o texto fala que a perseguição religiosa, ela serve para quê? Para provar. A perseguição religiosa é um fogo que separa as ovelhas dos cabritos, os verdadeiros dos falsos.
pastor que vai estar aqui nessa terça-feira, pastor Hernandes Dias Lopes. Interessante que eu, pesquisando sobre essa mensagem, achei um texto de uma mensagem onde o camarada cita ele, uma experiência que ele teve quando ele foi em Seul, na Coreia do Sul. E ele visitou o Museu dos Mártires. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que foi uma experiência assim revigorante para a sua fé, visitar o Museu dos Mártires lá na Coreia do Sul. Não sei se você sabe, mas na Coreia do Sul, primeiro teve uma época que os japoneses ocuparam a Coreia, e eles vieram com o comunismo, eles vieram pesado, e eles expulsaram os missionários, expulsaram os pastores, eles mataram muitos crentes, encarceraram muitos cristãos. Isso foi no passado. Mais tarde, teve uma guerra terrível contra a Coreia do Norte. Também naquela guerra, outras centenas de crentes morreram por sua fidelidade ao Senhor. E o pastor Hernandes Dias Lopes fala que ele, entrando nesse museu, ele viu várias coisas horríveis. Daí ele falou, chega na última sala, tem uma sala muito cheia de paz, silêncio, ninguém fala, ninguém conversa. Ali as pessoas vão indo de quadro em quadro, vendo a foto do cristão, ou a foto do casal, ou a foto da família que foi martirizada, morta pela guerra, pela perseguição ao cristianismo, e tem a história do testemunho deles, e como eles foram mortos. E ele fala, você vai lendo aqueles testemunhos, e você vai ficando tocado, vendo como que a fé cristã é forte, e as pessoas suportam a perseguição, suportam a dor, por amor a Cristo. E ele falou, depois se você chega nessa última moldura, e você vai se aproximando, e você fala, o que tem aqui? Não estou conseguindo ver nada. A hora que você chega de frente, é um espelho, e ali você vê você. E o texto só fala o seguinte, você está preparado, se necessário, para sofrer pelo nome de Cristo, e morrer por sua fé no Senhor Jesus. Ele falou, ali quebra a pessoa. Ali quebra a pessoa. Ele falou, sai dali orando, Senhor Jesus, me fortalece, para que se eu chegar numa experiência como essa, eu tenha força para te honrar até o fim. Para te honrar até o fim. A vida pela fé no Filho de Deus é custosa, mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa mensagem não vai terminar nessa parte assim pesada e pesarosa. O próximo ponto fala o seguinte, a vida pela fé não só é custosa, mas a vida pela fé no Filho de Deus sempre é muito bem recompensada. A vida pela fé é sempre muito bem recompensada. Olha para o vizinho do seu lado e fala assim, ufa, estava pesado o negócio. Graças a Deus. Vai ter um ponto positivo hoje. Igreja, vocês estão ligados? Ok. Assunto pesado, né? Vamos respirar um pouquinho. Dá um sorrisinho para a pessoa do lado, assim, para descontrair, né? Oi, tal, e vamos continuar. Ok, a vida pela fé é custosa? É, mas ela é muito bem recompensada, meu irmão. Se anima. Aos olhos do mundo, essas pessoas que morrem por amor a Cristo, aos olhos do mundo, esse pessoal é um bando de fracassados, é ou não é? O mundo olha para os mártires cristãos e fala, esse é um bando de perdedores, de fracassados, fanáticos que desperdiçaram a sua vida. E o que eu sinto no coração de dizer para essas pessoas é o seguinte, o quê? Os mártires são fracassados? O crente hoje que sofre por amor a Jesus Cristo é fracassado? O crente que hoje, o missionário que hoje, o membro de igreja que hoje morre mais cedo por causa da sua fidelidade ao Senhor é um fracassado? Meu amigo, deixa eu falar para você, fracassado é aquele incrédulo, fracassado é aquele membro de igreja descomprometido com Deus, aquele membro de igreja descomprometido com Deus e apegado e apaixonado pelas coisas passageiras desse mundo, que vive gastando tudo que tem, todo o seu tempo, dinheiro, energia, e atrás de suas paixões, atrás das suas bobeiras, dos seus confortos, das suas diversões, dos seus prazeres. Coitado, fracassado é aquele camarada que só fica falando de churrasco e carro novo e ganhar dinheiro. Coitado e fracassado é aquele camarada que chega ao fim da vida, velho, cansado, insatisfeito, com medo da morte e com as mãos vazias. Para chegar na presença de Deus com as mãos vazias.
não evangelizou ninguém, não edificou ninguém, não abençoou ninguém, não foi uma inspiração e um bom testemunho para os filhos, deixou um mau testemunho, um nome feio. No funeral é um tal das pessoas elogiavam ao mesmo tempo, falar, a gente está falando aqui porque já morreu, mas o camarada está me devendo isso e fez aquilo, e contou mentira, e não sei o que tem, e traiu a mulher, e era meio safado, e era meio, sabe, tal, e é horrível. Fracassado é esse velho que morre e não deixa nada de bom para trás e nada de bom para ver na frente. Vai chegar no céu, sei lá eu como. A vida de fé sempre é muito bem recompensada. Não, o mundo olha para os mártires, o mundo olha para o cristão que sofre por amor a Cristo e fala, ele é um fracassado. Mas o que Deus pensa? O mundo pensa que ele é fracassado. O que Deus pensa daquele que sofre por amor a Cristo? Deus, em Hebreus 11:39, fala, todos estes que sofreram e morreram sofrendo por amor ao meu nome, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Em outras palavras, essas pessoas, eles receberam de Deus o quê? Uma confirmação no coração de que Deus os ama, de que Deus na sua graça os salvou, de que eles estão indo para o céu. Interiormente, Deus deu para essas pessoas certeza da vida eterna, do céu e da morada de Deus. Essa é a convicção que nos capacita a perdoar, a prosseguir, a continuar, apesar das adversidades, apesar dos problemas. Essa é a convicção que leva, vamos falar de nós, aqui talvez nenhum de nós aqui vai ser morto ao fio da espada por causa da nossa fé. Nós vivemos num país que tem muita liberdade, mas vamos falar que aqui no Brasil, aqui em Tupã, se você for levar Jesus Cristo a sério mesmo, vai ter neguinho que vai ter bronca de você, que vai zombar de você, e que vai criticar, e vai achar você muito fanático, vai achar você muito xarope e tudo mais. Mas olha, vale a pena você permanecer firme. E o que mantém, o que ajuda a gente a permanecer firme, mesmo quando mãe, pai, marido zomba da nossa fé? O que anima a gente a permanecer firme, mesmo quando a gente está passando por uma adversidade difícil, uma doença difícil, uma perda de emprego, isso e aquilo? O que anima a gente a permanecer firme na fé? É quando a gente, pela fé, a gente vê Deus, a gente vê Cristo, a gente vê o plano de Deus através dos séculos. A gente, pela fé, a gente, através das Escrituras, a gente consegue fugir dessa prisão chamada tempo e espaço, e a gente consegue entender um pouquinho da eternidade passada. A gente começa a ver o que acontece após a morte e sobre a eternidade futura, o que tem após a morte, o céu e as delícias eternas. Quando você ganha a perspectiva que essa vida não é tudo, mas existe mais do que essa vida, e que Deus está com você, e Ele abre os seus olhos, e Ele garante que agora você vai estar com Ele para todo sempre, e você ganha uma perspectiva de que a sua existência não está limitada aqui agora, apenas nesses 70 anos, 80, 90 anos, mas que você tem vida pela frente na presença de Deus. Tudo muda, tudo muda. Diante de Deus, esses mártires, eles foram confirmados. O texto fala, todos estes receberam um bom testemunho. Deus assegurou, no dia da morte deles, o sofrimento deles, veio o Espírito Santo falou, fiquem tranquilos, vocês são do Senhor. Vocês são salvos, vocês sabem para onde está indo, para onde vocês estão indo. Um crente perguntou para o seu líder de célula, falou assim, você está falando aí que Deus ajuda, Deus socorre aqueles que nele confiam? Aqui em Atos 7, o que Deus fez com Estevão? O que Deus fez com Estevão? Esse homem cheio do Espírito Santo, que pregava de forma maravilhosa. Olha aqui, ele foi apedrejado publicamente. É assim que Deus trata, é assim que Deus socorre aqueles que nele confiam. E todo mundo na célula ficou assustado. E o líder de célula, com muita sabedoria, falou, amigo, olha o que diz Atos 7,54. Olha o que diz Atos 7,54. O texto fala que a hora que Estevão estava passando pelo pior momento, sendo apedrejado publicamente, o que aconteceu? Cheio do Espírito Santo, diz o texto bíblico, Estevão levantou os olhos para o céu, e ele viu o quê? A glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus Pai, e ele disse, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E o líder de célula falou o quê? O que Deus fez por Estevão? Como é que Deus socorreu Estevão?
através daquele apedrejamento? Deixa eu te dizer, meu irmão, o versículo deixa claro, Deus deu para Estevão, naquela hora, o melhor que ele tinha para dar. Ele deu para Estevão a sua maravilhosa presença, deu para Estevão a visão sobrenatural, espiritual, da glória do próprio Deus, da visão do trono de Deus, e da pessoa de Jesus Cristo ao lado do trono de Deus. Deus deu para Estevão naquela hora, Deus não abandonou ele não, ali só sentindo dor, não, Deus deu para ele força e coragem, para não ter medo da morte, não negar a Jesus, mas continuar morrendo pelo nome de Jesus. Deus deu para ele força e amor, para orar por aqueles que estavam apedrejando a ele, e o texto fala sobre isso. Estevão, ele fez como Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus deu para ele força e amor sobrenatural, para orar por aqueles que o apedrejavam. Deus deu para Estevão o privilégio de pregar na sua morte um sermão imortal, um sermão que depois da sua morte continuou sendo pregado. Através desse testemunho dele, no sofrimento, Estevão continua pregando através dos séculos e séculos e séculos. Aqui hoje em Tupã, nós estamos falando de Estevão, e em vários outros lugares ao redor do mundo, hoje tem pastores pregando acerca dessa fé, desse sacrifício que Estevão sofreu por amor ao seu Cristo. Deus deu para ele esse privilégio de pregar um sermão que nunca, enquanto o mundo existir, vamos estar falando do Estevão. Deus deu para Estevão aquele seu abraço e aquele seu bem-vindo às delícias eternas. Deus deu para Estevão aquele abraço e aquele bem-vindo à alegria eterna da sua presença. Cheio do Espírito Santo, Estevão levantou os olhos, enquanto estava sendo apedrejado. Quem ouvia, você que talvez estivesse na multidão, olhando, você fala: coitado daquele homem. Mas você não sabe o que ele estava experimentando internamente, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. O texto fala, o texto ajuda você a entrar no coração e na mente de Estevão. Estevão não fala: ai que dor essa pedrada, ai que terrível, ai, eu queria morrer logo, está doendo muito. Não, Estevão não pensa nessa hora, a graça de Deus permeia a vida dele, o coração dele, e ele só consegue adorar e ver e encher seu coração de alegria, apesar das pedradas. O que eu queria dizer para você é o seguinte: eu acredito, vários teólogos têm desenvolvido essa ideia, eu acredito que Deus, Ele revela-se aos seus filhos de forma especial, na hora do sofrimento especial. Deus sempre se revela em nossas vidas, Deus sempre se manifesta em nossas vidas, Ele está sempre presente conosco, mas de forma especial, quando a coisa esquenta, quando a morte se aproxima, o sofrimento vem, o Senhor chega junto de uma forma especial. Eu gosto daquele verso que fala: preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Quando Deus vê que o seu santo está para vir para a presença dele, Ele sabe que aquele é um momento difícil na existência humana. Nós não fomos criados para morrer, a morte nos assusta, a morte é um momento solene demais. Até o fanfarrão, o carnavalesco, na hora que vem a morte, ele para os seus tamborins, ele para com as suas gracinhas. A morte é um momento solene, que mexe com a gente, e Deus sabe da nossa fragilidade e da nossa necessidade de assistência, e Deus de forma especial, Ele vem e nos assiste. Quando nós mais precisamos de Deus, Deus nos dá o seu melhor. Qual o seu melhor? É sua presença, visão clara de que Ele está ali conosco, visão de que, visão do seu Filho, como fez com Estevão, visão de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o único que poderosamente venceu a morte. Olha que delícia, você na hora da morte, você tem uma visão de Deus e de Cristo, que venceu a morte. Você tem a visão daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim não morrerá eternamente, e quem crer em mim e morrer não viverá. A certeza da presença de Deus na morte é algo que encoraja e anima a gente. Depois que Jesus Cristo encontrou-se com Paulo, Paulo desenvolveu um lema para a sua vida. O lema de Paulo é: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fala isso comigo. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Jesus, Ele tem esse poder maravilhoso. Quando Ele entra em nossas vidas, a gente fala da morte como lucro. Se você ainda pensa na morte como perda, como uma coisa horrível, olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa ler a palavra de Deus.
ora antes, fala: Senhor Jesus, ajude-me a entender o seu evangelho. O pastor falou que quem tem um encontro contigo e entende a sua proposta, perde o medo da morte, ou pelo menos não fica pensando na morte desse jeito que eu estou pensando. Quando falo em morte e cemitério, eu pareço um pagão. O cristão não é assim. O cristão, quando ele tem um encontro com Cristo, entende o poder da ressurreição de Jesus Cristo, o poder do seu amor, da sua graça, que Ele é Deus, Ele que nos criou, e Ele veio para nos redimir dos nossos pecados, que geram a morte, mas Ele nos livra da segunda morte, que é a pior morte, que é a separação eterna de Deus. Então você passa a dizer como o apóstolo Paulo: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Isso não é só a experiência dos mártires, isso não é só a experiência do apóstolo Paulo. Isso é a experiência minha, a experiência sua, a experiência dos crentes que estão levando Deus a sério, que já entenderam a Cristo aqui. Vamos falar da nossa igreja. Essa é a experiência de gente aqui da nossa igreja, que não só fala da boca para fora: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Não, não. Quantos aqui estiveram quinta-feira passada no nosso culto? Levanta a mão. Olha, eu louvo a Deus pela sua presença quinta-feira passada no nosso culto de oração. Foi um culto maravilhoso. Foi um culto maravilhoso. O missionário Gustavo, que está enfrentando essa guerra, batalha com câncer, ele pregou a palavra de Deus. E ele falou sobre o quê? Ele falou sobre alegria. Alegria do Senhor. Não é alegria na circunstância, alegria do Senhor. Alegria no Senhor e alegria do Senhor. Foi maravilhosa. Ele não pregou ali uma teoria, ele pregou ali com a vida dele. Uma pessoa que está enfrentando a batalha com câncer, falando sobre que no Senhor é possível você ser alegre, apesar das circunstâncias. Tem crente aqui que tem um probleminha de nada, e vive: será que você é crente? Será que você já entregou sua vida a Cristo? Não está na hora talvez de você cair de joelho e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, me converte. Eu vivo e ajo e tenho atitudes de pagão. Qualquer coisinha me derruba, como se o Senhor não existisse. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Me dá a fé que o Senhor deu para Estevão, para Paulo, para o Gustavo, para a irmã Neide. Vocês ouviram o testemunho da irmã Neide na quinta-feira? Logo depois do Gustavo. O testemunho dela é o seguinte: essa semana passada, ela vai ao médico, o médico fala: você está com câncer agressivo. Faz os testes: o câncer é muito agressivo, precisa ser tirado imediatamente. Ela fala que naquela hora, o lado humano dela ficou chocada, ela ficou perdida, e ela pegou seu carro e estava confusa, ela ficou abalada com aquilo, e ela falou que ficou dirigindo pelas ruas do Tupã e não sabia para onde estava indo. Mas daqui a pouco ela parou o seu carro, desligou, estacionou e começou a orar e falar com Deus. E de repente ela falou: aquele carro foi inundado com paz, uma paz que vem do céu, e o seu coração se acalmou e falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu só gostaria de cuidar dos meus pais, que estão bem velhinhos, até o fim. Eu gostaria de cumprir essa minha missão. E nós estamos falando para ela: olha, nós temos fé de que Deus vai curar você, vamos orar por isso. Não fica pensando que já é o fim, não. Mas enfim, o que eu quero ressaltar, que isso que eu estou falando aqui não é só dos mártires de Paulo, mas acontece aqui em Tupã, na minha vida, na vida daqueles que levam Deus a sério. E o que está faltando para muita gente aqui é levar Deus a sério, ter vida de oração. Quanto tempo faz que você não coloca esse joelhão seu no chão? Quanto tempo faz que você, na beira da sua cama com o quarto fechado, você não chora na presença de Deus? E não chorar porque você não tem isso, não tem aquilo, mas chorar por ver e sentir a presença de Deus, porque você está preocupado com o reino de Deus, está preocupado com a salvação dos seus filhos, está preocupado com a consagração de gente na igreja, você está preocupado com aquilo que interessa a Deus. Tem muita gente chorando na presença de Deus, de choro egoísta, só porque eu quero, me dá. Não estou falando desse tipo de choro, eu estou falando quanto tempo faz que você não chora por causa dos interesses do reino de Deus. Simon Murray é um magnata no mundo do óleo, no mundo petrolífero. Aos 60 e tantos anos de idade, já estava velhinho. Ele se dá ao luxo de querer fazer uma aventura, uma caminhada ao Polo Norte, 1.200 quilômetros, sozinho, sem uma logística de amparo, de assistência.
Se acontecer alguma coisa com ele, ele morre. E o repórter da sua cidade foi lá falar com ele: seu Simon, o senhor está já idoso, o senhor não é um jovem, o senhor não tem medo de morrer num negócio, de acontecer alguma coisa, o senhor morrer nessa aventura aí? E ele deu uma resposta muito legal. Ele falou assim: olha, jovem, somente quem é liberto do medo da morte está livre para viver esta vida. Somente quem é liberto enquanto você tem medo de morrer, você não vive. Somente quem é liberto do medo da morte está livre para viver a vida. Por isso o livro de Hebreus, por isso a Bíblia fala: olha, você tem medo da morte, você está ficando velho, a morte está chegando, você tem medo da morte, olha para Jesus. Ele venceu a morte. Coloque a sua fé, a sua esperança em Jesus. Se você tem medo da morte, olha para Jesus. Você tem vergonha dos seus pecados, olha para Jesus. Você tem um coração duro, uma fé fraca, olha para Jesus. Você está demasiadamente apegado ao materialismo, às coisas desse mundo, aos prazeres desse mundo, olha para Jesus. Você precisa de arrependimento, fé, sabedoria para voltar-se para Deus, olha para Jesus. Você já é de Deus, mas anda ultimamente meio triste, meio desanimado, meio enfraquecido na fé, olha para Jesus. Ele é poderoso para fortalecer o cansado e dar grande vigor para o que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que olham para Jesus renovam as suas forças, voam bem alto com asas de águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha para Jesus, para de olhar para esse ou para aquele, para de olhar tanto para essa tela de computador. Tem gente aqui viciado em computador. Olha para Jesus. Você está precisando parar um pouco e fazer um retiro espiritual, você e Jesus. Essa correria doida sua, uma rotina, você acha que está chegando em algum lugar e vive fazendo, e você vive vazio espiritualmente. Você precisa ter tempo com Jesus. Ele tem um monte de coisa para falar contigo, ele tem um monte de coisa para compartilhar com você, e você não tem tempo para ele. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, coloca a sua fé nele. Tinha um pastor com doença terminal. Coxinha contou essa história aqui nessa igreja. Pastor com doença terminal. Pastor muito querido e amado por sua igreja. E a igreja amava muito esse, e pastor promoveu um grande jejum para clamar ao Senhor pela cura do seu servo. E o pastor agradeceu à igreja essa demonstração de amor. Ele agradeceu e falou: eu acho louvável, eu fico feliz, vamos fazer isso sim, eu também, nós vamos jejuar. E ele falou: realmente, eu creio que Deus tem poder para ouvir a oração da sua igreja e me curar. E ele falou: e se Deus me curar, igreja, nós juntos iremos louvar ao Senhor aqui na terra. Mas se o Senhor, na sua soberania, decidir me levar, saibam que eu lá no céu, junto com os anjos do Senhor, vou louvar o seu nome por toda a eternidade. Essa é a beleza do Evangelho. Ele liberta a gente da nossa mortalidade, do nosso medo da morte. Ele nos confere certeza absoluta da vida eterna. O Evangelho. Porque todos pecaram e excluídos foram da glória, da presença gloriosa de Deus e suas bênçãos e delícias e etc. O salário do pecado é morte, separa o homem de Deus. Mas o Evangelho chega com a boa notícia, fala, mas o presente gratuito de Deus para você, pecador, é vida eterna, por meio do sacrifício do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Justificados, pois, pela fé, nós, pecadores, temos paz com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem morrer, que crê em mim, viverá eternamente, não morrerá eternamente. O Evangelho nos liberta do medo do pecado. Cuidado com esse cristianismo falsificado, que está sendo pregado na televisão, na rádio, na internet, nas igrejas por aí. Eu abasteci meu carro indo
pregar em Birigui, eu abasteci meu carro num posto lá. A gasolina aqui estava 2,85, lá estava 1,65, uma coisa assim, 20 centavos de diferença. Eu abasteci, enchi o tanque do meu carro lá. Quando eu chego aqui, o carro começa a falhar. Começa a morrer o carro. O carro ele não só falha, mas ele morre no meio da rua, morre no estacionamento. E eu fico preocupado. E daí eu vou no mecânico, ele fala, experimenta. Tem um posto de gasolina aqui na cidade que tem uma gasolina boa, custa R$3,10. Enquanto os outros cobram 2 e pouco, esse aí cobra 3, mas vai lá, abastece lá, você vai ver. Vamos fazer a experiência. Não deu outra, irmãos, abasteci lá, em 5 minutos esse carro parou de falhar, ficou uma beleza, não precisei gastar dinheiro com mecânico, coisa nenhuma. Mas eu fiquei por abastecer meu carro com gasolina falsificada, com gasolina batizada, como eles falam. Eu passei frustração, eu passei raiva, passei perigo até. Mas pior do que você comprar gasolina falsificada, é você adquirir um cristianismo, um evangelicalismo falsificado. Esse evangelho está sendo adulterado e pregado pelas igrejas aí, onde fala que, ou melhor, onde ignora o fato de que Deus nem sempre trabalha na minha vida como Ele trabalha na sua ou na dos outros. Esse evangelho que ignora o fato de que nem tudo que nós gostaríamos, pedimos, pensamos, clamamos, declaramos, ordenamos, vai acontecer. Esse evangelho que ignora a cruz, o caminho estreito, a perseguição, o negar-se a si mesmo, o participar dos sofrimentos de Cristo. Mas hoje você teve o privilégio de ouvir o evangelho puro e simples e verdadeiro de Cristo. Evangelho que ensina você que a vida cristã, a vida pela fé geralmente é custosa. Que a vida pela fé sempre é muito bem recompensada. Por isso eu digo para você, não tenha medo de confiar em Jesus Cristo. Não tenha medo de se entregar, de seguir, servir e se necessário sofrer pelo nome de Cristo. Por quê? Porque se precisar, se for necessário você sofrer pelo nome de Cristo, se o chamado que Deus tem é para você glorificar a Deus através de uma doença difícil, através de um problema sério na família, através de um desemprego, através de uma frustração material aqui nesse mundo, fica tranquilo, Jesus Cristo não vai te abandonar, Ele vai te dar a graça que te basta, Ele vai te dar o que você precisa. A Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente está fraco, é quando a gente está chateado porque as coisas não deram certo, é que Deus vem de forma especial e se revela para nós. Não tenha medo de se entregar para Jesus Cristo, não tenha medo de ser um servo fiel dele, porque diariamente a sua graça se renova em nossas vidas, proporcionalmente ao desafio que nos aguarda. Eu quero dizer com isso é o seguinte, para encerrar. Quando eu ia para a escola, minha mãe preparava uma lancheirinha. Quando eu ia para uma viagem, a minha mãe preparava uma malinha para mim. Quando eu ia trabalhar, comecei a trabalhar com 13, 14 anos, minha mãe preparava uma marmita para mim. Quando eu ia para um acampamento, minha mãe preparava mochila para mim. Assim é Deus, assim é Deus. Ele, assim como a mãe ama seus filhos e cuida dos seus filhos, a boa mãe, Deus é um bom pai, Ele cuida dos seus filhos. No dia difícil, cristão, Ele vai enviar providências difíceis para você. Nos dias fáceis, Deus vai enviar providências fáceis para você. No dia da provação, perseguição, sofrimento, Ele não vai te deixar na mão. Ele vai dar para você o seu melhor. Ele vai dar para você certeza da sua presença. Ele vai dar visão do céu aberto para você. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor, e nada me faltará. Quando eu estou cansado, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me junto para as águas de descanso. Quando eu estou angustiado, Ele refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Quando eu estou confuso, indeciso, perdido, Ele guia-me pelas veredas da justiça. Quando eu estou correndo risco de vida, quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, Ele me dá o seu melhor. Ele me segura pela mão e dá certeza de que Ele está comigo. E quando a morte me alcança, Ele mesmo me recebe nos seus braços e me assegura
que de hoje em diante você não vai mais habitar em Tupã, Rua Xerente, 129, apartamento, 6º andar. Agora você é um morador do céu. Você agora está na cidade de Deus. Você vai morar agora nesse lugar, junto com todos os santos, por toda a eternidade. Você não vai passar um fim de semana aqui, depois vai ser, quem sabe, estudado o seu caso e você vai ser transferido para um outro lugar. Não. Você pode ter certeza, cristão, aquele Jesus que esteve com você do começo ao fim da sua vida aqui, Ele garante para você que você tem vida eterna, e você pode dizer: quando os meus dias acabarem, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas eu, quando morrer, eu não vou para o cemitério não, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos responder esta mensagem agora. Tem gente aqui precisando fazer uma oração séria agora. É você e Deus, falando: Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, eu preciso da sua intervenção. Tem coisas que o pastor falou aí que se aplicam a mim. Ó Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me socorre, opera em mim sobrenaturalmente, me converte, me consagra. Ó Deus, não permita que eu continue vivendo esse evangelho tão fraco, tão inútil. Ó Jesus, tem misericórdia de mim. Eu vou convidar agora as pessoas, os irmãos que estão há mais de 30, 40 anos aqui nessa igreja. Eu selecionei alguns de vocês, peço que vocês venham aqui à frente. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão. Hoje, em vez dos pastores, momento de intercessão da nossa igreja. Eu quero que o irmão João Bação, o irmão Valdomiro, o irmão Domingos, outros irmãos que foram escalados, venham aqui. Nós vamos ter um momento de intercessão. E hoje eu quero que a igreja olhe para esses servos de Deus que representam aqueles que já estão andando com Cristo há 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos. Estão seguindo a Jesus Cristo fielmente. Vamos ter nosso momento de intercessão agora. Se você está precisando de oração, vem aqui à frente. Talvez você está passando por algo que esses irmãos já passaram, e você vai poder olhar para eles e falar: o que eu estou passando e estou achando que é impossível. O irmão Valdomiro já passou, o irmão Jurandir já passou, o irmão Domingos já passou. Esses irmãos, eles são prova de que Deus não abandona os seus filhos, não abandona os seus servos. E olhando para eles, você vai ser encorajado a olhar para Jesus. Irmãos, vamos se espalhar mais aqui, por favor. Vamos se espalhar mais aqui. Irmão Vivanco também, que alegria ter esses irmãos aqui. Vamos lá. Eu vou pedir para o irmão João Bação nos dirigir essa palavra de oração. Irmão João Bação, por favor. Senhor, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações, para vislumbrarmos pela fé a glória que nos espera, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos a salvação através de Jesus Cristo, Ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de toda a injustiça e para, através de Jesus, quando partirmos deste mundo, estaremos com o Senhor para todos sempre. Pai, abençoa todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão pedindo, Senhor, alguma resposta que o Senhor tem para dar para eles, Senhor. Pela fé vão alcançar, mas precisa se quebrantar, precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o dono de toda a situação. O Senhor conhece todos nós, até o último fio de cabelo. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso agir, o nosso andar, o nosso pensar. Pai, tenha misericórdia de nós. Se alguma pessoa ainda não entendeu o plano da salvação que o Senhor tem para dar, que isso aconteça no dia de hoje, que haja salvação. Nós sabemos que pela Tua palavra nós cremos que quando há salvação de uma pessoa que se arrepende, há alegria nos céus. Espero que isso possa acontecer esta noite aqui, que haja
muita alegria nos céus pela conversão de algumas pessoas. E aqueles que precisam de uma bênção toda especial, o Senhor pode dar. Para o Senhor não existe problema impossível, para o Senhor tudo é possível. Nós colocamos nossa vida, Senhor, os nossos corações. Queremos viver aqui neste mundo para glorificar o Teu nome. Se não for para glorificar o nome do Senhor, Senhor, providencia uma medida de fé, porque nós queremos Te servir todo o nosso coração. Esta é a nossa oração, este é o meu pedido, Senhor. Quero Te servir e viver na Tua presença, enquanto viver aqui nesta terra. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, igreja. Deus abençoe vocês, irmãos que vieram aqui à frente. Continue olhando para Ele. Continue, quando vier a fraqueza, quando vier o medo, combata o medo, a ansiedade com oração. Olhe para Jesus. Nele você vai encontrar o socorro necessário que você carece. Continuemos adorando a Deus com a ajuda do nosso coral. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e nós vamos agora orar ao Senhor. Eu quero convidar você agora a dar a mão para a pessoa do seu lado, invadir aqui o nosso corredor. Nós vamos fazer essa oração final cantando, só as vozes agora. Isso que nós acabamos de dizer ao Senhor, que Ele é santo, 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 e que nós não somente desfrutamos dessa santidade no presente momento, mas um dia nós desfrutaremos da santidade do nosso Deus pessoalmente, contemplando a sua maravilhosa face. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome por essa noite. Te louvamos, ó Deus, pela expectativa que temos do dia que nos encontraremos com o Senhor, Deus. Te louvo porque isso nos dá essa perspectiva de vida que vimos aqui hoje. Isso nos permite Te adorar, Deus. Senhor, nós clamamos agora pela nossa semana, que junto com a Tua criação, com o sol que nasce a cada dia, com o clima que desfrutamos no nosso próprio corpo, com os pássaros, com os animais, ó Deus, em geral, que nós possamos glorificar o Teu santo nome. Os céus proclamam a Tua grandeza, Senhor, mas o Senhor nos escolheu para que refletíssemos a Tua imagem e semelhança. Por isso, ó Deus, nessa semana nos permita, ó Deus, refletir a Tua imagem e semelhança na nossa família, no ambiente profissional, nos nossos relacionamentos em geral, dentro da Tua igreja. Que tudo, ó Deus, façamos na convicção de que o Senhor está conosco e de que o Senhor é quem nos sustenta e nos instrui. Ó Deus, nos leve no Teu amor. Nos conduza, Senhor, na graça de Jesus Cristo e nos permita a comunhão com o Teu Santo Espírito, pois assim, no nome santo e
poderoso do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Uma boa semana.